O doutor Robert Atkins foi um médico cardiologista muito à frente do seu tempo, que propôs uma dieta revolucionária. E essa dieta fez mais de 60 mil dos seus pacientes emagrecerem. E neste vídeo eu vou te contar um pouco mais sobre a história desse médico e também no que se baseava essa dieta que trouxe tantos resultados para tantas pessoas. Então relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição nos dias atuais. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre o Dr. Atkins, esse médico que revolucionou o campo das dietas no mundo todo. E o primeiro ponto que nós temos que compreender aqui é que lá por volta de 1950, mais ou menos nesse período, as pessoas estavam com muito preconceito com a gordura saturada, que geralmente era encontrada em carnes e derivados de animais, alimentos derivados de animais. E o que é que estava acontecendo? As pessoas estavam diminuindo o consumo dessas gorduras, que geralmente eram de manteiga ou gordura de porco, e trocando por gorduras industrializadas, como óleos vegetais e margarinas. E também estavam diminuindo o consumo de gordura e aumentando o consumo de carboidratos. Em vez de carne, leite, ovos e queijo, agora as pessoas estavam comendo mais macarrão, pão, cereais e leguminosas, além de mais frutas e hortaliças que em qualquer outra época. E isso estava acontecendo justamente porque era o que o governo estava propondo. Foi mais ou menos nessa época também que o governo desenhou aquela pirâmide alimentar, que é uma droga. E essa pirâmide dizia que nós deveríamos comer até 11 porções de cereais por dia, de 2 a 4 porções de frutas e de 3 a 5 porções de hortaliças. Sendo assim, a maior parte da nossa dieta seria constituída de carboidratos. Cerca de 45% a 65% da nossa dieta diariamente à base de carboidratos. E com isso, o consumo de carboidrato por pessoa aumentou muito, enquanto de gordura diminuiu. E o mais incrível de tudo é que até hoje, nos dias atuais, o governo continua propagando essa mesma ideia, mesmo que os números de pessoas com obesidade, diabetes e doenças metabólicas só tenha aumentado a cada ano. É óbvio que essa recomendação não está funcionando. E a voz mais famosa que falava que essa ideia do governo estava completamente errada foi o Dr. Robert Atkins, um cardiologista de Nova York em 1972. O livro A Revolução Alimentar do Dr. Atkins foi publicado e se tornou um campeão de vendas da noite para o dia. Foi reimpresso mais de 28 vezes e teve mais de 10 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Os nutricionistas da época, que estavam presos nessa doutrina da baixa gordura, não gostavam do Dr. Atkins, porque ele propunha uma dieta totalmente diferente, uma alimentação alta em gorduras. E os nutricionistas eram contra isso, chamavam ele de médico da moda e também faziam outras acusações muito piores. Porém, a dieta do Dr. Atkins superou todas essas críticas, por um motivo muito simples: a dieta funcionava. E depois de uma experiência direta com mais de 60 mil dos seus pacientes, ele afirmava que carnes, queijo, creme de leite e ovos são os alimentos mais saudáveis e o que vão mais nos ajudar para o emagrecimento. A dieta que ele indicava era basicamente pegar a pirâmide alimentar proposta pelo governo, que realmente é uma idiotice, e virar ela de cabeça para baixo. Então a base iam ser de gorduras, uma alta alimentação em gorduras e baixo consumo de carboidratos. E ele não só acreditava que essa dieta ajudava as pessoas a emagrecerem, mas também ajudava elas a ficarem mais saudáveis, combatendo doenças no coração, diabetes e outras doenças crônicas. A dieta do Dr. Atkins sofreu muitas mudanças ao longo do tempo, sofreu muitas adaptações. Porém, a sua fase de indução, que é a fase inicial da dieta, geralmente continua a mesma. Uma fase bem baixa em carboidratos para induzir a queima de gordura
E quando a pessoa adquire o peso que deseja, chega no seu peso ideal, ela pode reintroduzindo os carboidratos aos poucos. E a base da dieta realmente eram gorduras e proteínas, pelo menos 2 vezes mais gorduras do que proteínas. E para poder seguir essa dieta, os pacientes do Dr. Atkins geralmente tinham que ter uma alimentação rica em alimentos de origem animal, carne, queijo e ovos. E como foi que ele descobriu essa dieta revolucionária? A história é até um pouco interessante. Ele descobriu essa dieta quando ainda era jovem e se viu muito acima do seu peso. Então, o que foi que ele fez? Ele foi para a biblioteca de medicina pesquisar sobre dietas, para tentar encontrar alguma dieta que ajudasse ele a perder peso. Foi aí que ele viu estudos com dietas com baixo carboidrato, realizadas em 1963. E a dieta foi um sucesso, tanto para ele quanto para os seus pacientes. E depois, o Dr. Atkins pegou os artigos que ele tinha lido na biblioteca de medicina com dietas de baixo carboidrato, fez os próprios estudos, juntou tudo e transformou em um livro. E quando a dieta de alto consumo de gordura e baixo consumo de carboidrato começou a se popularizar, o consultório do Dr. Atkins começou a lotar. É óbvio, né? As pessoas estavam vendo que estava funcionando e estavam querendo emagrecer. E com isso, o Dr. Atkins acabou escrevendo outros vários livros de grande sucesso, promovendo a sua ideia de nutrição saudável. Porém, mesmo depois dele ter alcançado a fama e o sucesso, e também ter demonstrado que a alimentação que ele propunha funcionava e deixava as pessoas mais saudáveis, ele não conseguia o respeito dos seus colegas médicos e nem de nutricionistas, e muito menos conseguia influenciar políticas de saúde pública. E isso deixava o Dr. Atkins muito triste. E a principal razão dessa rejeição dos outros profissionais era porque quando o Dr. Atkins apareceu em cena com a sua dieta revolucionária, a ideia proposta pelo governo já era de que gorduras faziam mal e carboidratos faziam bem. E a ideia do Dr. Atkins era contrária ao que o governo falava. Então esses profissionais de mente fechada, que só enxergavam dessa forma, não conseguiram entender a capacidade de uma dieta alta em gordura deixar as pessoas mais magras e mais saudáveis. A maior parte dos profissionais ficavam em uma fé cega no que o governo falava, dizendo que a gordura fazia mal. Então a gordura saturada, que geralmente era encontrada em alimentos de origem animal, foi considerada um tipo de alimento assassino. E com isso, a dieta do Dr. Atkins sofreu muitas críticas. Muitos profissionais diziam que era uma dieta da moda, outros falavam que era uma dieta perigosa. Em resumo, a dieta dele era o pesadelo dos nutricionistas da época. O grande problema do Dr. Atkins foi que ele nunca fez pesquisas para dar respaldo às suas teses em matéria de alimentação. Certa vez ele disse, abre aspas, "Nunca fiz um estudo porque sou um médico praticante. Tudo que faço é tratar as pessoas." E outra coisa que não ajudava muito o Dr. Atkins era que ele era meio rabugento. Ele já chegou a dizer em algumas entrevistas que ou a Associação Médica Americana era má, ou então que os nutricionistas eram burros. E faz até sentido. E ele sempre afirmava, já tratei 60 mil pacientes e nunca tive um problema. Os médicos sentiam arrepios ao ouvir isso. Esse cara é uma figura, eu queria ter conhecido ele. Porém, a doutrina da baixa gordura estava muito entranhada na mente da maioria dos profissionais. E eles não conseguiam levar o Dr. Atkins a sério. E no final, mesmo com os seus ricos conhecimentos em matéria de ajudar as pessoas a emagrecerem e ficarem mais saudáveis, ele não conseguiu mudar essa ideia na cabeça da maioria dos profissionais. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, enquanto ganha saúde no processo. E caso você queira um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você também pode estar seguindo o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando com os assuntos mais atuais no campo da nutrição, que eu leio em livros e também em artigos científicos. E em abril de 2003, aos 72 anos,
o Dr. Atkins escorregou no gelo ao sair do seu consultório em Manhattan, bateu a cabeça e entrou em coma. Ele morreu uma semana depois de ter entrado em coma, e algumas pessoas começaram a espalhar que ele tinha morrido de ataque cardíaco. Realmente, algumas pessoas são desprezíveis. O que acontece é que quando o Dr. Atkins faleceu e eles foram averiguar o peso dele, eles viram que ele estava pesando 117 quilos e era classificado como sendo obeso. Porém, o peso dele no dia que ele entrou no hospital, no dia que ele bateu a cabeça, ficou em coma e foi para o hospital, ele estava pesando 88 quilos. Nessa semana que ele passou em coma, o corpo acumulou muito líquido, teve muita retenção hídrica, daí teve esse aumento de peso, mas ele não era obeso. Porém, mesmo depois da sua morte, a fama de Atkins era tão grande que o seu nome praticamente virou sinônimo de dieta de baixo teor de carboidratos nos Estados Unidos. E mesmo depois da sua morte, a fama da dieta dele não diminuiu. Mas na realidade, a história desse tipo de dieta baixa em carboidrato é muito mais antiga do que nós podemos imaginar. Essa ideia de que carboidratos nos engordam e que gorduras são saudáveis é anterior à época de Atkins, e depois dele encontrou outros defensores mais inseridos no sistema. O nome Atkins é o que a maioria dos norte-americanos associa a uma dieta baixa em carboidratos. Porém, existiram outras pessoas que desenvolveram e aperfeiçoaram esse mesmo tipo de dieta, antes do Dr. Atkins e também após a sua morte. Foi somente no final da década de 1990 que a dieta popularizada pelo Dr. Atkins, de baixo carboidrato, atraiu a atenção de um grupo de cientistas que pôde fazer experimentos e realmente descobrir a verdade sobre essa alimentação. Esses pesquisadores foram até o consultório do Dr. Atkins em 1990 avaliar os prontuários dos pacientes e eles ficaram impressionados com o número de pacientes que conseguiram perder peso e também melhorar a sua saúde. Porém, os pesquisadores precisavam de provas científicas concretas e esses prontuários dos pacientes não davam essa prova a eles. Eles precisavam realizar estudos clínicos randomizados, que é o tipo de estudo que realmente demonstra excelência no campo da medicina. E finalmente eles começaram a realizar esses estudos clínicos randomizados para entender melhor o que uma dieta baixa em carboidrato faz no nosso metabolismo. E só para vocês entenderem como era difícil fazer um estudo em cima da dieta Atkins, no dia que esse estudo foi proposto em uma reunião pública com vários cientistas, um dos cientistas se levantou e disse, abre aspas, eu me sinto completamente enojado pelo governo gastar o meu dinheiro com um estudo da dieta Atkins. E ele foi aplaudido, só para vocês terem uma noção da ignorância dessas pessoas. A grande maioria dos cientistas, médicos e nutricionistas daquele tempo tinha total aversão à dieta baixa em carboidrato e alta em gordura, justamente pelo que eu falei mais cedo. O governo dizia que a gordura fazia mal, e esses profissionais de mente fechada acreditavam como se fosse uma lei imutável, acreditavam com uma fé cega. Porém, Stephen Finney, um médico e bioquímico da nutrição, e seu amigo Jeff Volek, da Universidade de Connecticut, em vez de entender a dieta de alto consumo de gordura e baixo consumo de carboidrato como um modo de perder peso e prevenir doenças, eles queriam utilizá-la como um meio para alcançar o melhor desempenho físico possível. Eles sabiam que atletas e levantadores de peso utilizavam uma dieta alta em gordura e proteína e baixa em carboidrato para maximizar o ganho de massa muscular e diminuir a quantidade de gordura corporal. Porém, para poder obter o máximo de desempenho em esforços prolongados, como por exemplo correr uma maratona, eles imaginavam que os atletas teriam que comer muito carboidrato no dia anterior. E essa foi a primeira ideia. Eles tinham quase certeza que você comer muitos carboidratos no dia anterior, o seu corpo ia acumular muita energia e, consequentemente, você ia se sair melhor no dia seguinte, fazendo alguma prova, como uma maratona, por exemplo. Mas, para sua surpresa, ele constatou justamente o contrário. Os atletas com os quais ele tinha feito os experimentos atingiram o melhor desempenho com uma ingestão de carboidrato quase igual a zero.
E o que acontece é que na ausência do glicogênio dos nossos músculos e do nosso fígado, o nosso corpo passa a utilizar uma outra fonte de combustível, certas moléculas chamadas corpos cetônicos, derivados dos ácidos graxos que circulam no nosso sangue e também da gordura que está sendo quebrada para fornecer energia para o nosso corpo. Dessa forma, esses dois pesquisadores descobriram que o nosso corpo funciona como se fosse um carro flex, podendo queimar mais de um tipo de combustível. Na ausência dos carboidratos para serem transformados em energia, o corpo começa a quebrar a gordura e utilizar essa gordura como energia. E um fato que nós já sabemos há mais de 50 anos, mas que é muito ignorado pela maioria dos profissionais, é que o nosso organismo não precisa de carboidratos. Ele pode se sustentar perfeitamente bem, se não até melhor, apenas com as cetonas, que vem justamente da quebra da nossa gordura corporal. A pequena quantidade de glicose que o nosso organismo necessita para alguns tecidos do nosso corpo pode ser facilmente criada pelo nosso fígado, através dos aminoácidos que compõem as proteínas que nós consumimos. Nos estudos que compararam a dieta Atkins com a dieta de restrição de calorias proposta pelo governo, as pessoas que seguiram uma dieta baixa em carboidrato conseguiram perder muito mais peso e também muito mais gordura. Esses cientistas também conseguiram demonstrar que a dieta Atkins não fazia mal para o nosso coração. Muito pelo contrário, eles mostraram que dietas com alto teor de gordura diminuíam os riscos de nós termos doença no coração e diabetes, quando comparadas com dietas com baixo teor de gordura. Depois de 15 ensaios clínicos bem controlados após o ano de 2000, esses pesquisadores conseguiram também demonstrar que a dieta Atkins aumenta o nosso colesterol HDL, que é o nosso colesterol bom, diminui os nossos triglicerídeos, melhora a nossa pressão sanguínea e também melhora os nossos indicadores de inflamação no corpo. Outros pesquisadores se interessaram pelo efeito da dieta sobre a diabetes tipo 2, que é muito relacionada ao sobrepeso e à obesidade. E a restrição de carboidratos já é indicada por muitos médicos como a cura da diabetes desde o século XIX. E foi visto que a redução dos carboidratos e a sua substituição por gorduras era muito eficiente no controle da diabetes. Em alguns casos, a doença entrava em franca remissão. Os níveis de glicose e de insulina no sangue desses pacientes se normalizavam a tal ponto que eles não precisavam nem mais tomar remédios. E é justamente por isso que alguns pesquisadores defendem a ideia de que essa dieta baixa em gorduras, que é aconselhada pelo governo, que geralmente tem que ser acompanhada de remédios para poder funcionar, deve ser substituída por uma dieta baixa em carboidratos e alta em gorduras. No entanto, o governo ainda continua tomando partido da dieta baixa em gordura, porque pessoas que têm diabetes têm mais chance de ter doença no coração. E pessoas que têm doença no coração é aconselhado uma dieta com baixo teor de gordura. Então é isso que eles aconselham para pessoas diabéticas: baixo gordura e alto carboidrato, o que não faz nenhum sentido. Então veja, meu amigo, que se você está confiando no governo, você está lascado. E o pior de tudo é que se você é uma pessoa saudável, que adquiriu diabetes depois de um tempo, o conselho que o governo te dá é você controlar os carboidratos, controlar entre aspas, trocando, por exemplo, açúcares por outros carboidratos. Mas os carboidratos, no geral, vão aumentar o açúcar no seu sangue. E se você já contraiu diabetes tipo 2, isso é uma péssima ideia. E outro ponto que eu quero enfatizar aqui é que não existem estudos bem controlados com outros tipos de dieta que demonstrem vantagens tão claras na luta contra a obesidade, diabetes e problemas do coração, como a que demonstra a dieta Atkins. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Thales. Ele conseguiu perder 14 quilos em apenas 2 meses e teve essa incrível transformação nesse curto período. E caso você queira saber como utilizar a base dessa dieta para você emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo de um outro vídeo que eu fiz te mostrando exatamente como você pode fazer isso.
Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto os seus olhos sobre a questão da dieta alta em gordura e baixa em carboidrato, que não vai te fazer nenhum mal e só vai te ajudar a emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida. E caso você tenha gostado do vídeo ou ele tenha te ajudado de alguma forma, você pode deixar o like, que já me ajuda demais para essa informação estar chegando no maior número de pessoas possíveis. E você também pode estar compartilhando esse vídeo com algum amigo ou amiga sua que está querendo emagrecer, perder peso de uma forma mais fácil e mais rápida. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!